Meu marido fez uma piada dizendo que ele se contentou comigo durante o discurso de aniversário dele. Todo mundo riu menos eu. Oi Reddit. Nem sei por onde começar. Sinto como se todo o meu casamento tivesse mudado da noite pro dia. E não sei se estou exagerando ou se finalmente acordei para algo que já devia ter enxergado há muito tempo. Me chamo Leland, tenho 39 anos, e sou casada com o Owen, que tem 42. Estamos juntos há quase 8 anos. Nos conhecemos por amigos em comum, namoramos por 2 anos, e quando ele me pediu em casamento, eu achei que tinha ganhado na loteria. Owen sempre foi aquele cara que todo mundo gravita em volta. Carismático, confiante, sempre o centro das atenções. Ele tinha esse dom natural de fazer as pessoas se sentirem especiais, como se enxergasse nelas algo que ninguém mais via. Eu nunca fui esse tipo de pessoa. Sempre fui mais reservada, prefiro conversas profundas, cara a cara, do que grandes encontros sociais. Mas o Owen me fazia sentir vista. Me fazia sentir como se eu fosse a pessoa mais importante da sala, mesmo quando ele estava rodeado de gente que o idolatrava. Pelo menos era isso que eu achava. Hoje me pergunto se confundi o charme dele com algo mais profundo. Se me apaixonei pela forma como ele me fazia sentir na hora, sem prestar atenção em como ele realmente me tratava com o tempo. Mas vou chegar lá. Tudo começou no fim de semana passado. Era aniversário do Owen e, como sempre, ele quis fazer algo grande. Nada de jantares simples ou encontros íntimos. Não. Ele queria uma festa de celebridade. Salão reservado num restaurante chique, mais de 30 convidados, bar liberado. Estavam lá os pais dele, meus pais, os irmãos dele, minha irmã, amigos nossos de várias fases da vida. Era o tipo de evento em que o Owen brilhava. Passei semanas planejando tudo. Fiz questão de que o local fosse perfeito, o cardápio com os pratos preferidos dele, uma decoração discreta mas especial. Ele não me pediu nada disso. Eu fiz porque quando você ama alguém, você quer fazer essas coisas. A noite começou ótima. Todo mundo rindo, bebendo, colocando a conversa em dia. Owen estava no auge, indo de grupo em grupo, recebendo atenção, sorrindo. Eu fiquei mais com a minha irmã e alguns amigos próximos, aproveitando, mas também garantindo que tudo estivesse correndo bem. Depois do jantar, alguém bateu no copo e pediu um discurso. Owen, claro, se levantou na hora. Ele adora discursar, qualquer desculpa para ter uma plateia, fazer piada, ser o centro do universo. Lembro de vê-lo sorrindo, esperando o discurso emocionado e levemente bêbado que ele sempre faz. Ele começou como de costume, agradecendo, dizendo o quanto era grato, como se sentia sortudo por ter pessoas incríveis na vida dele. Mas aí ele se virou para mim. E claro, eu tenho que agradecer a minha linda esposa, Leland, disse ele, levantando o copo na minha direção. Eu sorri, esperando aquelas palavras doces que ele sempre diz. Mas então ele completou. A mulher mais paciente do mundo. Quero dizer, vamos ser sinceros, eu definitivamente fui um rebaixamento, né? Ele disse, e a risada foi geral. Uma risada verdadeira, alta. O irmão mais novo dele quase engasgou com a bebida. Meu pai riu. A mãe dele levou a mão à boca tentando conter o riso. Senti meu rosto queimar, meu estômago se contrair. Forcei um sorriso. Owen, completamente alheio, ou talvez só curtindo a atenção, continuou. Vamos lá, gente. Todo mundo sabe. Eu era o cara, certo? A Leland teve que me fisgar antes que outra pegasse. Mais risos. Alguns exagerados, outros meio desconfortáveis. Ouvi até alguns gemidos tipo ai meu Deus. Minha irmã me lançou um olhar daqueles com um sorrisinho forçado. Alguém do outro lado da sala gritou. Uau, cara! Era aquele tom entre piada e algo estranho, incômodo. Eu queria desaparecer ali mesmo, sumir no chão. Owen deve ter percebido minha expressão, porque acenou com a mão na minha direção, ainda sorrindo. Ah, qual é, amor? Você sabe que eu te amo. Você fez o melhor negócio da sua vida. E foi aí. Esse foi o momento em que algo dentro de mim mudou. Antes disso, eu teria me convencido de que era só uma piada, de que eu estava sendo sensível demais. Mas quando olhei para ele, eu não vi um homem que tinha se expressado mal. Eu vi alguém que realmente acreditava no que estava dizendo. E aí percebi, isso não era novo. Estava ali há anos, nas pequenas coisas. Nos comentários casuais, como você teve sorte de me encontrar. No jeito como ele falava do nosso casamento, como se eu fosse a única a ganhar. Nas piadas sobre minha comida, meu estilo, meu jeito quieto nos eventos sociais. Não com carinho, não com leveza. Mas com aquele tom de você que se adapte. Eu ignorei isso por anos. Mas sentada naquela sala cheia de gente rindo às minhas custas, algo em mim silenciou. Nem lembro direito do resto da noite.
Sorri quando esperavam que eu sorrisse e ri de piadas, fingi que estava tudo bem. Mas minha cabeça estava a mil. Quando chegamos em casa, Owen ainda estava no maior alto astral. Se jogou no sofá, tirou os sapatos, esticou os braços atrás da cabeça, relaxado como se fosse o rei do mundo. Noite incrível, ele disse. Você arrasou, gata, sério. Eu não respondi de imediato. Estava parada perto da porta do quarto, com a mão na maçaneta, segurando com tanta força que meus dedos doíam. Finalmente perguntei. Você realmente acredita naquilo? Ele piscou. Acreditar no quê? No que você disse, no discurso. Owen riu, como se minha pergunta fosse uma piada. Ah, qual é, Leland? Você sabe que não foi nesse tom. Foi só uma brincadeira. Mas, você acredita? Ele se sentou no sofá e soltou o ar com força. Leland, não começa. Foi só um discurso. Todo mundo estava se divertindo. Você tá transformando isso numa coisa que não é uma coisa. Eu não disse mais nada. Só assenti e fui pro quarto. Mas não dormi. Fiquei olhando pro teto, sentindo como se algo apertasse meu peito, sufocando. E em algum momento no meio da noite, enquanto Owen roncava ao meu lado, eu tomei uma decisão. Não chorei. Não tive uma crise dramática. Simplesmente me levantei, peguei uma mala e comecei a arrumar minhas coisas. Me movi em silêncio com cuidado. Peguei só o essencial, meus documentos, cartões de crédito, algumas roupas. Deixei minha aliança em cima da cômoda. Peguei minhas chaves, saí e chamei um carro por aplicativo. Fui até um hotel e reservei um quarto. Meu celular não parava de vibrar com mensagens do Owen. As primeiras eram tranquilas. Amor, onde você tá? Ei, você saiu pra algum lugar? Mas quando ele percebeu que eu não ia responder, o tom mudou. Liu, isso não tem graça. Me liga agora. Sentei na cama dura do hotel, olhando pro celular enquanto as notificações continuavam chegando. Cada vibração era como uma onda de ansiedade atravessando meu peito. Mas eu não abri nenhuma. Ainda não. Lá fora a cidade estava silenciosa. Era tarde, deviam ser 2 ou 3 da manhã. Mas minha mente não desacelerava. A realidade do que eu tinha acabado de fazer começou a cair como um peso. Eu fui embora. Simplesmente saí. Sem discussão. Sem explicação. Uma parte de mim se sentia culpada. Já conseguia imaginar o Owen andando pela casa de um lado pro outro, passando a mão pelos cabelos frustrado, tentando entender o que estava acontecendo. Mas tinha outra parte dentro de mim, aquela parte que já vinha se encolhendo em silêncio dentro do nosso casamento há anos, que sentia algo completamente diferente. Alívio. Assustador, sim, mas real. Soltei o ar com força, travei a tela do celular e joguei ele na mesa de cabeceira. Eu precisava pensar. Precisava de um plano. Não contei pra ninguém onde estava. Nem pra minha irmã, nem pros meus pais, nem mesmo pra minha melhor amiga, a Celeste. Porque se eu contasse, viriam as opiniões, os conselhos, os avisos. Iam tentar me convencer a voltar. Ou iam dizer pra eu contratar um advogado imediatamente. E eu não estava pronta pra nenhuma das duas coisas. Eu só precisava de espaço. Fiquei acordada por horas, ouvindo o barulho do ar-condicionado do hotel, encarando o teto e revivendo aquela noite 1000 vezes. Cada risada, cada olhar trocado entre os outros. O jeito como Owen falou de mim, como se eu fosse uma fã sortuda que teve a sorte de conquistá-lo. Talvez ele sempre tenha pensado assim. Talvez eu tenha estado apaixonada demais para perceber. Quando o sol começou a nascer, meu celular finalmente parou de vibrar. Ou Owen tinha desistido por enquanto. Ou decidiu me esperar. Me virei de lado. A exaustão pesava no meu corpo, mas o sono não veio. Em vez disso, surgiu um pensamento novo. Um que até então eu tinha evitado. E agora? Sair no meio da noite tinha me dado a sensação de controle. Mas agora, com o amanhecer, a verdade me atingiu. Eu não fazia ideia do que fazer a seguir. Não dava para viver num hotel para sempre. Eu tinha um emprego. Uma casa, nossa casa. Minhas roupas, minhas coisas, minha vida inteira ainda estavam lá. Qual seria meu próximo passo? Enquanto eu olhava pro celular, debatendo se devia ligar para Celeste ou para minha irmã, a tela acendeu de novo. Dessa vez, não era o Owen. Era a mãe dele, claro. É claro que ela estava ligando. Ela sempre esteve profundamente envolvida no nosso casamento, não de forma carinhosa ou acolhedora, mas daquele jeito que deixava bem claro que para ela, o filho era um presente raro para a humanidade, e que eu deveria ser eternamente grata por ter sido escolhida. Deixei o celular tocar até parar. Logo depois apareceu uma notificação de correio de voz. Por pura curiosidade, apertei o play. E Lillian,
A voz dela saiu tensa, contida, daquele jeito que ela usava quando estava escondendo irritação por trás da polidez. Presumo que você já tenha terminado com qualquer birra infantil que seja, e que voltará para casa em breve. Você já envergonhou Owen o suficiente. Me ligue de volta. E foi isso. Nenhuma pergunta. Nenhuma preocupação real, nenhuma tentativa de entender o que me levou a sair. Apenas uma ordem. Soltei o ar com força, segurando o celular entre os dedos. Aquilo não me surpreendia. Ela sempre me viu como pano de fundo da vida do Owen, a mulher que fazia as coisas funcionarem nos bastidores para que ele pudesse brilhar no centro do palco. Ela nunca gostou de mim. Apenas me tolerava. Porque na cabeça dela eu fazia o filho dela feliz. Ou pelo menos fazia. Apaguei a mensagem sem nem pensar duas vezes. Mas a realidade estava caindo sobre mim, rápida e pesada. Owen não deixaria isso assim. Ele não aceitaria que eu simplesmente tivesse ido embora. Não porque me amasse, mas porque isso feriria seu ego. E sua família garantiria que eu soubesse disso, que eu entendesse o tamanho do erro que estava cometendo. Eu precisava de um plano. Peguei o celular e finalmente fiz o que devia ter feito horas antes. Mandei uma mensagem para Celeste. Você tá acordada? Esperei. A ansiedade subia pelas minhas costas como um arrepio frio. Parte de mim achava que ela não ia responder. Mas segundos depois, os 3 pontinhos apareceram. E em seguida, ué, o que aconteceu? Hesitei antes de digitar. Eu saí de casa. Deixei o Owen. Houve uma pausa, longa o suficiente para me fazer repensar tudo. Então ela respondeu. Onde você tá? Num hotel. Não conta pra ninguém. Tô indo. Chego aí em 20 minutos. Soltei um suspiro que nem sabia que estava segurando. Celeste era a única pessoa em quem eu confiava de verdade. Ela nunca gostou do Owen, não de forma aberta, mas nos pequenos gestos. No jeito como escolhia as palavras ao falar sobre ele. No modo como nunca ria das piadas dele. Na vez em que, depois de algumas taças de vinho, me disse que não achava que ele fosse capaz de verdadeira bondade. Na época eu não acreditei. E mesmo agora não sabia se estava pronta para acreditar. Fiquei sentada na beira da cama, olhando pro celular, mesmo depois da última mensagem dela. 20 minutos não é muito tempo. Mas quando você está presa dentro da própria cabeça, parece uma eternidade. O quarto do hotel estava silencioso, exceto pelo zumbido baixo do ar-condicionado. E eu me sentia distante. Como se estivesse flutuando fora do meu próprio corpo, vendo tudo de longe. Olhei ao redor. A mala largada no chão, meio aberta. Eu não tinha trazido muita coisa. Só o suficiente para sobreviver alguns dias. Mas a realidade estava batendo forte. Eu não tinha um plano. Além de sair de casa, eu não sabia o que vinha depois. Passei a mão no cabelo e soltei o ar lentamente. Owen, ele não tentou ligar de novo, mas eu sabia que era só uma questão de tempo. Owen nunca foi do tipo que deixa as coisas acontecerem. Ele gostava de controle mesmo quando não percebia. Uma batida na porta me arrancou dos meus pensamentos. 3 toques curtos e firmes. Hesitei antes de me levantar. Caminhei até a porta e olhei pelo olho mágico. Era Celeste. Estava ali, com as mãos enfiadas nos bolsos daquele suéter enorme que ela sempre usava. Olhei rapidamente o corredor, destranquei a porta e deixei ela entrar, sem dizer uma palavra. Ela entrou e deu uma olhada rápida ao redor do quarto, antes de se virar para mim com uma expressão que eu não consegui decifrar. Ok, disse, fechando a porta. A começa do começo. Sentei na beirada da cama. Ela se acomodou na cadeira perto da janela, cruzando as pernas, me observando com atenção. Por um momento eu não soube por onde começar. Na minha cabeça tudo parecia tão claro, mas colocar em palavras era difícil. Doía. Engoli seco. A festa de aniversário dele. Celeste assentiu, como se já soubesse do que se tratava. Ele fez um discurso. Continuei com dificuldade. Disse para todo mundo que tinha se conformado comigo, como se fosse uma piada. O maxilar dela se contraiu. E todo mundo riu. Olhei para minhas mãos. Meus dedos apertavam o cobertor como se aquilo fosse me manter firme. Não sei por que foi aquele momento que me atingiu, mas foi. Celeste ficou em silêncio. Só me olhava com aqueles olhos escuros, profundos, difíceis de ler. Então balançou a cabeça e disse: ele sempre foi assim, Lilian. Franzi a testa. Como assim? Você sabe do que eu tô falando. A voz dela era calma, firme. Você sempre foi a que cedia, a que se adaptava, a que fazia de tudo para manter ele feliz, sempre arrumando desculpas para ele quando ele dizia algo cruel. E ele nem notava. Eu quis retrucar, dizer que não era bem assim, mas as palavras morreram na garganta.
porque no fundo, eu sabia que ela estava certa. Passei anos tentando acreditar que as piadas do Owen eram só isso, piadas. Que os comentários dele não tinham peso. Que todo relacionamento passa por fases assim. Mas agora eu não tinha mais certeza. Celeste suspirou e esfregou as têmporas. Tá. Qual é o plano? Hesitei. Eu não sei. Você quer ir embora de vez? Perguntou com cuidado. Cole tá esperando pra ver o que ele faz. Essa era a pergunta, né? A real. Porque por mais que eu quisesse acreditar que já tinha tomado minha decisão, uma parte de mim ainda esperava. Esperava por um pedido de desculpas. Uma explicação. Alguma prova de que eu não desperdicei anos da minha vida com alguém que nunca realmente me enxergou. Ainda não sei. Admiti. Celeste me observou por um instante, depois assentiu. Ok. Então, primeira coisa, vamos te levar para um lugar seguro. Para minha casa. Hesitei. E se ele aparecer lá? Se ele valoriza a capacidade de continuar andando, é melhor não aparecer. Respondeu seca. Aquilo me fez sorrir, mesmo que fosse só um pouquinho. Assenti. Tá. Sua casa. Celeste não perdeu tempo. Pegou minha mala, jogou a bolsa no ombro e fez um gesto com a cabeça. Vamos. A gente resolve o resto depois. Hesitei por apenas um segundo antes de sair para o corredor. O ar lá fora parecia mais leve, como se eu tivesse deixado parte do peso para trás naquele quarto de hotel. Enquanto dirigíamos, Celeste manteve a conversa leve. Falou de trabalho, amigos em comum, de tudo, menos de Owen. E eu agradeci por isso. Eu não estava pronta para reviver tudo ainda. Quando chegamos ao apartamento dela, o cansaço me atingiu com tudo. Física, mental, emocionalmente eu estava esgotada. Você pode dormir no quarto de hóspedes, ela disse, trancando a porta. E antes que diga qualquer coisa, não, eu não me importo. Fique o tempo que precisar. Murmurei um obrigada, mas ela só balançou a cabeça. Só dorme um pouco. A gente conversa de manhã. Tentei. De verdade. Mas o sono não veio fácil, porque no fundo, eu sabia que aquilo ainda não tinha acabado. Na manhã seguinte, acordei com uma tempestade de mensagens. Dessa vez, não do Owen, mas de amigos em comum, do irmão dele, Joel, e claro, da mãe dele. Eu não abri nenhuma. Ainda não. Mas os títulos e prévias já diziam tudo. Joel mandou algo curto e condescendente. Você tá exagerando. Uma amiga Laura escreveu. Você bagunçou tudo pra ele. Só fala com ele. E da mãe dele? Sempre soube que você era egoísta, mas nunca pensei que humilharia meu filho assim. Você vai se arrepender. Olhei para a tela, segurando o celular com tanta força que meus nós dos dedos doíam. Egoísta. Humilhar ele. Soltei o ar devagar, tentando não deixar a raiva me engolir. Senti aquela versão antiga de mim tentando voltar. A que duvidava de si. A que se perguntava se os outros estavam certos. Mas eu não era mais ela. Owen me humilhou por anos, de formas que eu só agora comecei a enxergar. E o pior, ele nem percebia. Achava que eu sempre estaria ali, suavizando tudo, aceitando, perdoando. Achava que nada que ele fizesse ou dissesse me faria ir embora. Ele estava errado. Celeste apareceu na cozinha, bocejando, com uma xícara de café na mão. E quão ruim tá isso? Perguntou, apontando com a cabeça para o meu celular. Horrível. Como esperado. Respondi. Ela revirou os olhos. Claro que tá. Estão em pânico porque perderam o capacho preferido. Bofei. Não sei se algum dia fui o preferido de alguém naquela família. Justo. Disse ela dando um gole no café. Se encostou no balcão e perguntou. E agora? Qual é o próximo passo? Essa era a pergunta, né? E de repente, eu sabia a resposta. Olhei para Celeste, e um sorriso lento começou a se formar no meu rosto. Acho que tá na hora do Owen realmente entender o que ele perdeu. Nos dias seguintes, fiquei em silêncio. Ignorei todas as mensagens. De Owen, da família dele, dos amigos em comum. Nada. Nenhuma resposta. Só deixei o silêncio falar por mim. E Owen? Ele fez exatamente o que eu imaginava. No começo mandou mensagem se desculpando, implorando. Não foi isso que eu quis dizer. Você tá exagerando. Quando isso não funcionou, veio a raiva. Me chamou de dramática, egoísta, cruel por sair daquele jeito. Depois veio a culpa. A velha tentativa de me fazer duvidar. Depois de tudo que eu fiz por você. Mensagens cuidadosamente pensadas para me desmontar. Para me fazer duvidar da minha decisão. Mas eu não duvidei. Porque enquanto ele estava ocupado entrando em pânico com medo de me perder, eu estava me preparando. Procurei um advogado discretamente com eficiência, e aproveitei para revisar minhas finanças. Veja bem, o Owen sempre foi o provedor. E nunca deixou que eu esquecesse disso.
Ele me fazia sentir que eu precisava dele, que nunca conseguiria sair porque não saberia me virar sozinha. Mas o que ele nunca percebeu é que eu já estava preparada. Eu tinha economias e investimentos. E mais importante, eu tinha algo que ele nunca teve: paciência. Owen sempre foi impulsivo, imprudente com dinheiro. Eu, por outro lado, sempre planejei. Sempre tive um plano B, caso um dia precisasse ficar por conta própria. E esse dia tinha finalmente chegado. Quando finalmente respondi ao Owen, eu já estava pronta. Aceitei encontrá-lo na nossa casa. Não porque queria conversar ou me reconciliar, mas porque queria que ele visse com os próprios olhos a realidade bater. Ele estava sentado no sofá quando entrei, passando a mão pelos cabelos, visivelmente exausto. Quando me viu, o alívio estampou seu rosto. Lillian, ele disse, levantando, graças a Deus. Escuta, eu? Levantei a mão, cortando-o. Não estou aqui para falar sobre nós. A confusão tomou conta do rosto dele. É então por quê? Tirei uma pasta da bolsa e coloquei na mesa. Os olhos dele foram até ela e depois voltaram para mim. O que é isso? Papéis do divórcio. Minha voz estava firme. O rosto dele perdeu a cor. E o que você disse? Você se acomodou comigo, né? Inclinei a cabeça com calma. Então estou corrigindo isso para você. Owen pescou, como se não conseguisse processar. Lillian, vai, você não quis dizer isso. Eu quis, sim. Fiz um gesto com a cabeça em direção aos documentos. Já falei com o advogado. Você vai ver que tudo está mais do que justo. Generoso, até. Ele abriu e fechou a boca tentando formar palavras. Você tá mesmo fazendo isso? Assim? Assim. E respondi com um sorriso frio. Ele me encarou. Algo escuro brilhou nos olhos dele, raiva, pânico. Pela primeira vez ele entendeu que eu realmente iria embora. Que ele me perdeu. Me virei para sair. Na porta parei por um segundo e olhei por cima do ombro. Ah, e só para constar. Se você ou sua família tentarem dificultar esse processo, lembra que eu sei onde os esqueletos estão enterrados. O rosto dele se contorceu. Ele sabia exatamente o que eu queria dizer. E então, eu saí. Sem olhar para trás. Atualização. Já se passaram algumas semanas desde que saí. E honestamente, me sinto mais leve. Mais livre. Como se eu finalmente pudesse respirar, sem medo constante do humor de Owen ou do próximo comentário passivo-agressivo. Ele, por outro lado, está lidando mal com isso. Depois do choque inicial, ele começou a mandar mensagens de novo, mas não com desculpas sinceras, com exigências. Primeiro, queria conversar como adultos. O que na tradução dele significa tentar me convencer a desistir do divórcio. Quando eu recusei, ele ficou com raiva. Disse que eu estava arruinando a reputação dele cometendo um grande erro. A mãe dele também tem sido incansável. Me manda parágrafos sobre como estou jogando fora um bom homem e envergonhando a família. Aparentemente, a culpa é minha por não ser grata o suficiente. Enquanto isso, alguns dos nossos amigos em comum escolheram lados. Alguns entraram em contato para dizer que me apoiam. Outros nem tanto. Recebi mensagens me chamando de dramática fria. Como se essa decisão tivesse sido impulsiva. Como se eu não tivesse passado anos sendo corroída por dentro, gota a gota, pelas palavras dele. Então, Reddit, eu pergunto. Sou a idiota por ter ido embora sem avisar? Por não aceitar desculpas? Por finalmente me escolher depois de anos sendo tratada como uma opção? Gostaria muito de saber o que vocês acham.